Estamos com a Escola Bíblica Dominical nesta manhã estudando a Epístola do Apóstolo Pablo a los Colossenses, no capítulo 2, versículo 11. Santo Padre, poderoso Deus, em nome de Cristo, em tu presença, entregamos nosso entendimento, nossa sabedoria, que é limitada, em tus manos, Senhor, para que o Senhor pueda dar-nos de tu sabedoria, de tu inteligência, de tu direção, Senhor, para que seamos capazes de compreender e entender tu palavra, tus mandamentos para nossas vidas. Amém. E nele também fustes circuncidados, com circuncisão não hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, e na circuncisão de Cristo, havendo sido sepultados com ele em el bautismo, en el qual fustes também ressuscitados com ele, mediante a fé e na força ativa de Deus que se levantou de los muertos. Você acorda que domingo passado o Ju estava explicando sobre isso, que o apóstolo Pablo, ele, não sei se você se acorda quando estudamos o livro de Hechos, que houve um momento em que o apóstolo Pablo ele entra nesta controvérsia com os apóstolos. Porque quando as pessoas se convertiam a Cristo, os apóstolos queriam que essas pessoas guardassem as tradições dos judeus. Eles mesmos seguiam guardando as tradições. Uns guardavam o sábado, verdade? Quando o apóstolo Pablo foi o que teve a visão que Jesus vino trazer um câmbio, de que o cristiano novo convertido já não estaria mais preso a nenhuma das tradições dos judeus. A circuncisão era uma destas. Havia discussão se hasta mesmo os gentiles, aqueles que se convertiam, teriam que também ser circuncidados. E o apóstolo Pablo comparou nesse entonces que o bautismo representava isso. Que assim como na circuncisão se cortava a pele, verdade? Era sacrificando a carne de la piel es la carne, ¿verdad? Entonces, el apóstolo Pablo viene y dice, no, el bautismo es el sacrificio de la carne. El bautismo es la renuncia al pecado. El bautismo es el hecho que la persona está prometendo abandonar, prometendo dejar la vida de pecado para poder seguir a vida com Cristo. Por isso que o bautismo é chamado de sepultamento de pecados. Somos sepultados. O bautismo significa a muerte do pecado. Ou seja, a pessoa foi bautizada, morreu para o pecado, para nascer uma nova criatura, uma nova pessoa. Por isso que você acorda que quando Jesus falou de isso com Nicodemo, que era um dos grandes que serviam no Sinédrio. Nicodemos era como se fosse um teólogo. Inclusive, creio que Pablo era discípulo de Nicodemo também, de Gamaliel. E Nicodemo não pôde entender quando Cristo disse que é necessário nascer de novo.
E ele não entendeu. Pensava que teria que uno volver ao ventre de sua madre para então volver a nascer. Jesus dizendo que não, ele morrer e nascer, esse volver a nascer é através da água e do Espírito. Né? Ou seja, o batismo na água e o Espírito Santo, que hace a obra da nova criatura. Eu sempre digo assim, igreja, que todos os dias nós outros temos que morrer. Todos os dias temos que morrer. Muitas pessoas pensam, já me bautizei, morri pelo pecado. Não, o pecado todavia está aí. Diz a Bíblia que toca a la puerta, verdade? Não é assim? Foi isso que Deus disse a Adão, né, que o pecado vai tocar a porta, pero te toca a ti dizer não. Então, se você tem que morrer ao pecado todos os dias, temos que volver ao bautismo todos os dias. Renunciar, morrer, sepultar esta vida equivocada que é a vida do mundo, para que Deus pueda levantar-nos em Cristo Jesus. Assim como o Espírito Santo levantou a Cristo, o Espírito de Cristo levanta a nós outros. Porque ele explica aqui, versículo 13. E a vós outros estando muertos em pecados e em la incircuncisión de vuestra carne, os deu vida juntamente com ele, tras haver-os concedido o perdão de delitos, cancelando o documento de deuda em nossa conta, que consistia em ordenanças e que nos era adverso, quitando-lo de em meio e clavando-lo em la cruz. Então, ele demonstra que ele habla generalmente para todos nós outros, pero os judios entenderiam melhor do que nós outros. Ele mostrando que quando Cristo trajo o perdão, quando Cristo morre na cruz, ele cancela o documento de deuda que estava em contra de todos nós outros. Ou seja, todos os nossos pecados estão em contra de nós outros. É nossa deuda. Que não há como pagar, não haveria como pagar. E para os judios, aún era pior, porque em contra de eles tinham os pecados individuais de cada um, e todavia tinham a lei que era em contra de eles. Verdade? Porque se você mirar a lei de Moisés, só habla de pecado. Verdade? Ele que ser isso, pagará com não sei quanto. Ele que ser aquilo outro, será castigado desta maneira e penalizado. A lei era dura. A lei era dura. Por isso que você vê, quando você vê na película que os fariseus, que assim, nomás estavam aí, de sítio em sítio, cidade em cidade, apontando o dedo, mostrando os erros das pessoas. Então, tudo isso foi cancelado. Tudo isso foi cancelado. ¿Se acuerda, predicamos semana passada? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o documento de Deus em contra de nós outros, que são nossos próprios pecados, que esse que está em contra de uno, a vida de uno mesmo, verdade? A vida de uno mesmo está em contra de uno mesmo, seus hechos, suas atitudes, verdade? Por isso que o ser humano ele tem que render-se ao Espírito, deixar o Espírito Santo guiar a vida. Porque se você não permite que o Espírito de Deus te guie,
Você vai tomar a frente. E toda vez que nós outros tomamos na frente, tomamos atitudes, decisões que não servem. E depois vêm as consequências, vêm os sofrimentos. Né? Eu penso que há coisas que há como evitar-se, ou não? Ai, pero el hombre, com sua dureza, sua maneira de ser, não quer evitar. Parece que el hombre le gusta problema, verdade? Que ele busca. A Bíblia diz que quem busca que passa. Já encontra. Por isso a preocupação do Senhor de enviar o Espírito Santo. Ele não permitiu nem que os discípulos empeçaram. Ele disse, não, vocês não hagam nada. Vão para Jerusalém, querem-se aí em oração, esperando que seja derramado sobre vós outros o Espírito Santo. Porque ela é a obra de Deus, ela é a obra de Cristo, que custou sua vida. Imagina ele deixar que cada um hiciera o que quisera. Mira, Deus deixando o Espírito Santo por meio de Cristo. Todavia você vê aí um montão de coisa errada, verdade? Imagina se ele não houvera deixado o seu Espírito. Porque sabe que o homem é assim. O homem quer poner, como disse minha abuela, los carros em frente de los bueyes, verdade? Por isso que é importante que cada um de nós, isso é individual, personal, cada um tem que cuidar da sua vida, verdade? Que a pessoa busque deixar o Espírito de Deus, que seja menos eu e mais de Ele, verdade? Mas em vez estamos fazendo ao contrário, estamos fazendo menos de Deus e mais de nós outros, de nosso querer, de nossa maneira. Queremos que as coisas sejam como queremos que as pessoas sejam como queremos controlar todo mundo, verdade? O mundo é um mundo lleno de controladores, pessoas que querem controlar todo mundo. Não se pode controlar o mundo. E como uma pessoa pode controlar outras pessoas se ela não controla nem a si mesma? Verdade? Controla-se a si mesmo primeiro. Mas isso é uma obra do Espírito. A pessoa tem que estar muito em lo que são as coisas do Senhor para poder entender isso. Verdade? Quando a cabeça da pessoa está solamente no mundo, nas coisas do mundo, em seu querer, em suas realizações e tudo. E aí? Aí ela não vai nem perceber as coisas de Cristo. Será mais bem as coisas de ela, nas coisas do mundo. Aí que o homem se equivoca muitas vezes. Como vamos falar nesta manhã sobre as coronas, eu estava pensando, verdade? Quando estava preparando a palavra, muitas coisas são valorosas em nossa vida. Tudo tem seu valor, verdade? Cada coisa tem seu valor. A família, os filhos, o casamento, o trabalho, verdade? Mas tudo que é valoroso hoje, amanhã às vezes poderá não ter nem muito valor. As coisas, a mesma vida de nós outros. Quando um está jovem, tem vigor, tem força, aí vai envelhecendo, vai perdendo a força, perdendo o valor. As coisas vão perdendo o valor. Mas Jesus, ele nos vino prometer algo, como ele disse, que é um tesouro no céu, que ladrão não pode roubar, polia não pode, verdade? Ele disse, para acumularmos tesouro no céu. Que ele estava falando destas coronas de vitória, desse galardão que ele tem preparado para nós outros. Isso nunca vai perder valor. Ao contrário, você vê que as coisas do céu, quando esteja mais jovem, não tem entendimento, estas coisas têm menos valor. E quanto mais grande de idade você vai chegando, mais acercando ao final da sua vida, essas coisas vão tendo mais valor.
verdade? O cielo tem mais valor agora para mim que tinha 30, 40 anos atrás. Para mim, tem muito mais valor. Porque é a única coisa que eu vou receber depois desse mundo. Os demais, todas as coisas que nós outros consideramos valorosas em nossa vida aqui se quedará. Inclusive esse corpo aqui, esta vida que temos, aqui vai quedar. Mas o que Deus me promete a mim, que é a corona de vida eterna, essa estará aí esperando por mim. Tudo se acaba, igreja. Tudo se acaba. O apóstolo Pablo disse assim, o mundo passa. Não, o apóstolo Juan. São Juan disse, o mundo passa e seus desejos. Mas aquele que e ser a vontade do Senhor, esse permanecerá para sempre. Tudo passa, igreja, tudo passa. Em vez de estamos aí muito querendo as coisas e peleando com um, peleando com o outro, peleando por isso, peleando por aquilo, e querendo, só enfocados nisso, e estamos perdendo a visão do mais allá. Quando você tem a visão em el mais allá, não quer dizer que você está desprezando os demais ou as outras coisas. As coisas continuam tendo seus valores, verdade? Seu respeito, mas nada se compara com o que tem à frente. Então você não pode jamais perder a vista de lo que te espera, que é a corona do céu, por causa disso, de aquilo, de ele ou de ela. Não. Mas Satanás, ele é bem, diz a Bíblia, o diabo é astuto, como uma serpente. Verdade? Por isso que ele tomou a forma de uma serpente. Que ele busca entretener as pessoas. Ele quer ver você entretenido com isso, com aquilo, com ele, com ela, para que você perda a vista de lugar. O que passa quando você está caminhando ou está manejando para um lugar e você está descuidado, distraído, conversando com um, com outro, não sei o quê. De repente, me equivoquei, entrei na calle equivocada, verdade? Ou se me passei do lugar que tinha. Por quê? Porque você estava com a vista em outro lado. É isso que Satanás quer. Ele, como já expliquei aqui semana passada, ele não pode impedir que chegamos allá. Ele não tem esse poder, ele não tem essa força. Por mais que ele entende, ele não pode. Mas ele pode fazer com que você mesmo se desvie. Ele busca chamar sua atenção, pôr os olhos em outras coisas, para que você se desvie. Por isso que é bem importante, igreja, que nossa vida com o Senhor, nossa salvação com o Senhor, seja o foco, verdade, maior de nossa vida. Porque mira que isso aqui, Jesus, ele tomou, como ele disse aqui o apóstolo Paulo, um documento de Deus, imagina um documento, verdade? O que significa um documento? Algo que vale, verdade? Se alguém tem um documento em contra tua, você já quer preocupado, verdade? Que você está devendo àquela pessoa, que você não sei o quê, ter um documento. Pode ir delante das autoridades e mostrar, mira, aqui tem um documento, verdade? Então, Satanás, o pecado em mesmo, tinha um documento em contra de nós outros, que é nossa própria vida, nossos próprios hechos. Aí vem Jesus, ele toma este documento del meio, diz, quitando del meio de onde? De nossa vida, verdade? Porque a pessoa, igreja, que vive sem Cristo,
o pecado é o centro da vida de ela. ¿Verdad? Ela vive dominada por el pecado. Aí está, esse é o centro. Mas quando você conhece a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, Cristo quita o pecado del meio e Ele passa a ser o meio. ¿Verdad? Ele passa a ser o centro de nossa vida, Ele passa a centralizar nossa vida. E nossa vida tem que estar nele, né, também, né? Sim ou não? Aí ele quitou esse documento del meio, quitou e clavou com ele na cruz. Que maravilha, hein? Então, se aqueles clavos que você vê quando aparecem essas películas de Jesus, imagina-se naquele momento, aqueles clavos, aí estava sendo clavado o documento de deuda de cada um de nós outros. Cancelando, disse a Bíblia que foi cancelado esse documento. Clavando aí. Cancelado, la deuda, cancelada, la deuda. Está apagada. Está apagada. Cravada com ele na cruz. Cravada com ele na cruz. Aí versículo 15, para terminar. Despojando a principados e las potestades, los exibiu publicamente, triunfando sobre eles em la cruz. Aqui vou explicar semana que vem. Vamos continuar com o versículo 15. Semana que vem vamos explicar como foi isso. Como foi que Jesus despojou. O que significa despojar? Sacar, quitar de seu lugar, verdade? Sim. Jesus quitou os principados, potestades e los exibiu publicamente. Ou seja, o diabo foi derrotado em la cruz, verdade? Os principados, potestades ali foram derrotadas em la cruz. Todo mundo pensava que la cruz era a derrota de Cristo. Não, aí foi sua vitória. Porque quando ele ressuscitou, todos aqueles que o crucificaram foram avergonçados. Verdade? Sim. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Padre Santo, te agradecemos nesta manhã por esta sabedoria, Senhor, por esta direção que nos ha dado. Que tenhamos nossos olhos fijos em la cruz, Senhor. Fijos en el Senhor. Mi Padre, que tenhamos nuestro blanco sempre delante de nossos olhos, que é a salvação, a corona, meu Pai. Todas as coisas têm seu valor, cada coisa tem seu valor nesta vida, pero nada mais importante que nossa salvação. Porque as coisas se acabam, as coisas se destruem, mas o que é de Deus permanece para sempre. Bendice-nos, Senhor, neste dia. Amém. Amém. Graças.